Já estamos de volta com o seu estilo de vida e as atividades físicas devem ser estimuladas desde os primeiros meses de vida. O esporte desenvolve a coordenação motora, cerebral e cognitiva dos pequenos. E para falar mais sobre este assunto, vamos conversar com o professor de Educação Física, Alexandre Romano. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Obrigado, Nádia, pelo convite. Mais uma vez a gente está aqui para discutir temas relevantes ao desenvolvimento das crianças, né, e também que são temas relevantes para a sociedade. E por que a atividade física se torna algo aí muito importante nos primeiros meses de vida e também ao longo da vida? É importante a gente entender e quebrar alguns paradigmas em relação a isso, né? A sociedade entende que a atividade física ela é super importante para o desenvolvimento fisiológico, né? Mas para as crianças, para os pequenos, a atividade física ela tem um queira mais, né? Que além do desenvolvimento fisiológico, né, das questões hormonais, das questões fisiológicas, curva de crescimento, as atividades físicas elas têm um impacto direto na questão do desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Então, a atividade física para a criança, ela transcende o desenvolvimento como sendo um fator importantíssimo para a criança no processo de formação. E desde cedo os pais, nós falamos aí no início, devem incentivar essa realização dessas atividades durante o dia. Mas a partir de quantos meses o bebê pode ser inserido em alguma atividade, claro, sempre voltado para a sua faixa etária? Bem, a atividade física ela não tem idade para começar e nem para terminar, né? Isso vai depender muito de como o indivíduo trabalha, como o indivíduo se desenvolve, né? Mas a gente prescreve atividades físicas aí, né, a partir dos 3 anos de idade, quando a criança já tem uma maturidade, como ela já começa a sentar, engatinhar e andar, né? Ela já pode ser inserida nesse mundo das atividades motoras. Até os 2 anos de idade, a criança ela é estimulada passivamente pelos pais, né? Através de massagens, através de estímulos visuais, estímulos sonoros. Então a atividade física ela pode ser estimulada, na verdade ela pode ser estimulada desde a vida intrauterina, né? Com sons, com músicas, né? Então a atividade física ela começa desde o pré-nascimento até quando o indivíduo estiver nessa vida ainda. Pular, brincar, correr, tudo isso faz parte também do desenvolvimento e ajuda a estimular cada vez mais, né, Alexandre? Então, por exemplo, a gente tem uma dica aí para os pais. Antes desses 3 anos de idade, 2 anos, os pais podem realizar brincadeiras dentro de casa, ou a gente já falou aqui também no programa, de incentivar sempre levar para uma atividade extra. Por exemplo, vamos brincar no parque, vamos correr, interagir, socializar com outras crianças, então isso também é muito importante, né? Pô, Nádia, essa pergunta é muito importante, né? Porque a gente entende, hoje a gente pensa em sociedade e pensa em capital cultural. Se a gente olhar para a nossa sociedade amazonense há 20, 25 anos atrás, Manaus era repleta de parques e parquinhos onde os pais tinham onde levar os seus filhos para brincar, correr, saltar. A gente tinha balanços, gangorras, traves para a criança se equilibrar, onde ela tinha a oportunidade de fazer atividades físicas naturais, né, através do brincar. Hoje a gente percebe que as crianças brincam menos e isso socialmente isso não é positivo, porque a criança perde um espaço de interação, que é através das brincadeiras. Então as noções de certo e errado, noções de éticas e valores que são transmitidos através dos jogos, das brincadeiras, eles são perdidos, né? Então aquele brincar despretensioso que era feito nas ruas, através das brincadeiras de queimada, barra-bandeira, pular corda, polícia e ladrão, que a gente chama de jogos tradicionais, que são capital cultural, né? A gente perdeu isso na sociedade. E isso a gente vê o reflexo disso na questão do aumento da violência, uso de drogas, né? Porque a criança perde mais um espaço de desenvolvimento ético e moral, que são os jogos e as brincadeiras. Aumento de várias patologias, por exemplo, a obesidade também, né? Isso também reflete aí a falta dessa atividade, dessa interação, dessa brincadeira, desse correr, pular, nessas doenças também, né? Sem contar esse lado, né? A criança que brinca pouco, ela se mexe pouco, ela vai ter pouco espaço de desenvolvimento fisiológico também. Então, lógico que quanto menos atividade eu tenho, né, menos gasto calórico eu vou ter. Então, isso vai impedir, né, vai aumentar a minha obesidade, vai aumentar doenças relacionadas à postura, né? Então, hoje, tudo isso é reflexo da falta de atividades motoras e jogos e brincadeiras na sociedade. E quais são as implicações da atividade física para o desenvolvimento psicomotor?
Isso é muito importante os pais entenderem, né, e incentivarem que seus filhos façam atividade física e educação física nas escolas, né, porque isso, a criança, quando faz essas atividades direcionadas e com intencionalidade através do profissional de educação física, ela desenvolve as habilidades motoras como equilíbrio, percepção espacial, percepção temporal, que isso tudo vai ser transformado em esquemas cognitivos que vai colocar a criança no estágio de prontidão para leitura e para escrita. Então, incentivar o brincar na infância não é apenas passar um tempo, é sim estar investido na educação a longo prazo. Você está investindo na aprendizagem de qualidade, aprendizagem significativa. Você coloca o seu filho no estágio de prontidão para leitura e para escrita. E como os jogos e as atividades físicas podem se tornar capital cultural? O que significa aí esse termo, por exemplo? O capital cultural é um termo utilizado pelo Pierre Bourdieu, um filósofo francês, né, que sempre fala que através das brincadeiras, das visitas aos parques, da ida a museus, né, isso faz com que o indivíduo tenha um capital agregado. E quanto mais oportunidades diferenciadas eu tiver em relação a isso, melhor o meu desenvolvimento. Então as crianças que brincam em espaço diferenciado, trocam experiências com colegas, né, têm essa oportunidade de ter essa atividade física no seu desenvolvimento, elas vão ter na sua vida adulta um diferencial que é um capital agregado nas suas relações interpessoais ou no seu desenvolvimento emocional. Agora, muitos pais devem estar se perguntando aí nesse momento, como deve ser essa atividade física voltada para a criança? Precisa realmente de uma orientação, de uma análise, por exemplo, de um professor de educação física, de um outro profissional? E quantas horas por dia ou por semana deve fazer essa atividade? A atividade física para a criança, ela não tem que ser uma atividade física igual a do adulto, ela não é ginástica, ela não é musculação, ela é o brincar, né? Mas é um brincar com intencionalidade. Então, um professor de educação física, quando trabalha isso, ele tem uma intencionalidade, ele desenvolve a cooperação através dos jogos. Então, e a quantidade disso durante a semana? Eu acredito que 1 hora por dia, 2 horas por dia de brincar orientado, isso seria muito interessante. Então, incentivar as escolas públicas e particulares, né, a ter o profissional de educação física, isso é muito importante, porque a atividade física direcionada por esse profissional, ela não é uma atividade solta livre, ela é uma atividade direcionada, feita com intencionalidade. Porque o brincar livre, a criança busca quando ela tem alguma necessidade. Esse brincar que nós estamos falando, esse jogar, ele é um brincar e um jogar educacional com intencionalidade, né, que tem finalidades e objetivos específicos. Agora, Alexandre, você, pela sua experiência de vida, que trabalha aí diretamente com crianças de escolas municipais, o que você percebe, por exemplo, na realidade desses alunos? Eles realizam essa atividade física, a gente percebe que é algo orientado, porém, isso acontece em casa? Bem, nas escolas a gente percebe que hoje as escolas de Manaus, elas investem, né, na questão do profissional de educação física para desenvolver essas atividades, né, já se tornou um diferencial nas escolas, né? A rede municipal, ela vem investindo muito fortemente na contratação de profissionais de educação física para atuar no ensino infantil e ensino fundamental, né? Porque já se entende que essa atividade orientada, ela tem um ganho a mais, ela interfere no processo direto, né, do processo de ensino-aprendizagem. Então a criança que joga e que brinca e tem atividade física no seu dia a dia, no futuro ela vai ser uma atividade com diferencial melhor do que as que não tem. Alexandre, muito obrigada pela sua presença no programa de hoje. A gente volta a falar sobre este assunto. A gente se encontra semana que vem, tá bom? Obrigado, Nádia. É sempre um prazer estar presente aqui no programa para estar levando discussões, né, e esclarecimento para a sociedade. E é muito bom que os pais aproveitem isso e brinquem com seus filhos também. Obrigada mais uma vez e bom dia. E para você de casa, não saia daí porque o intervalo é rapidinho e a gente volta com mais saúde e bem-estar. Até lá!